Vamos então continuar o nosso estudo? Daniel também, ele faz questão de salientar algo muito importante. Veja nos versículos 2 e 3, que diz assim: no meu sonho vi uma grande tempestade no mar, os ventos soprando de todos os lados. 4 animais diferentes, todos diferentes, saíam de dentro do mar. Veja que Daniel está salientando que esses animais, eles surgiam em momentos específicos. Eles surgiam da humanidade e para a humanidade em momentos de grandes crises, de grandes tempestades. Veja que a tempestade não é no mar. A tempestade é entre a humanidade. A tempestade está acontecendo na humanidade, entre as multidões. Os ventos soprando de todos os lados. Momentos de crises, de grandes crises. Um dos animais surge no momento de crise espiritual da humanidade. Outros animais surgiram em outros momentos de crise, crise religiosa, crise política, crise econômica, crise social. E há um animal que nem Daniel nem João conseguem descrever que animal é. Ele há de surgir no momento de crise das crises. Momento da maior crise ou das maiores crises que a humanidade há de passar. Vai ser uma junção das crises. E principalmente uma crise climática, que nunca tinha acontecido durante o levante dos outros animais. Se você for observar nos dias de hoje, uma crise climática está por um fio de acontecer. Será que será este o momento que este quarto animal vai surgir? Veja que eles surgem em momentos peculiares, oportunos, de tempestades, de ventos soprando para todos os lados. São crises e mais crises que a humanidade enfrentou e há de enfrentar no tempo do fim. A crise das crises, que vai envolver todas as crises: crise espiritual, crise religiosa, crise econômica, crise política, social, principalmente relacionado à área da saúde, e a crise climática. Porque foi registrado isso. Daniel quis nos trazer esta informação. Então, além disso, ele vai descrever que o primeiro animal parecia um leão, mas tinha asas de águia. E eu continuei a olhar e vi que as asas foram arrancadas. Ele não podia mais voar, mas se levantou como um homem e ganhou uma mente humana. Daniel 7 e 4. Veja que o primeiro animal que Daniel consegue descrever que animal é, asas lhe são arrancadas. Ele tinha um rosto de um leão, ele parecia um leão, tinha asas, mas as asas foram arrancadas. E depois que as asas foram arrancadas, que ele não podia mais voar, ele se levantou como um homem e ganhou mente humana. Tratei também com vocês a respeito disso no segundo sinal. Mas hoje eu quero mostrar para vocês um lado mais espiritual das coisas. Que animal será que é este? Será que Daniel está tratando a respeito do leão que nós conhecemos hoje? Do rei da floresta? Ou será que Daniel está querendo nos mostrar outra coisa mais profunda, mais espiritual, mais celestial? Mas este primeiro animal, as asas foram arrancadas como uma punição, como uma penalidade. Você não vai mais voar.
Então, ele se levanta como um homem. Ué, se ele não vai mais conseguir voar, como é que ele vai sobreviver? Se ele está se levantando na humanidade, para a humanidade e da humanidade, das multidões. Como é que ele vai conseguir sobreviver? Logo, ele precisa parecer-se com um homem. E é-lhe dada uma mente humana. E ele passa então a se relacionar com os seres humanos. Uma tentativa de sobreviver, de coexistência com os seres humanos. O segundo animal parecia um urso, com uma das patas levantadas, pronto para atacar. Na sua boca havia 3 costelas. E eu ouvi uma voz dizendo ao animal: levante-se, mate, come o quanto puder. Veja como este segundo animal estava faminto e destruindo tudo que tinha pela frente. Mata e come o quanto puder. Será que Daniel estava falando do urso que nós conhecemos? Ou ele estava falando de algo mais espiritual, mais celestial? Veja que o primeiro animal, ele consegue se relacionar com os seres humanos de forma pacífica. Porque ele se levanta como um homem e tem mente de homem. Ganha uma mente humana. Então ele consegue se relacionar com os seres humanos de forma pacífica. Mas o segundo animal, essa relação pacífica com os seres humanos começa a ser mudada. E é um animal mais feroz, porque ele começa a matar, a comer e a destruir tudo que vem pela frente. O terceiro animal parecia um leopardo, mas tinha 4 asas, como as aves. Além disso, tinha 4 cabeças. Esse animal recebeu um grande poder sobre o mundo. Você observa a progressividade de entre esses animais? A progressividade, o crescimento das características desses animais, o crescimento, a progressividade ferócida de como esses animais vão ficando com relação aos seres humanos? Antes, o primeiro é pacífico, consegue se relacionar. O segundo já deixa de ser mais pacífico e começa a matar, a comer, a destruir. E o terceiro já começa a ter grande poder sobre o mundo, sobre os seres humanos. O terceiro já começa a ter domínio sobre os seres humanos. Você consegue observar a crescente de um nível menos elevado para níveis mais elevados entre esses animais, até que surge o quarto animal, que diz assim: enquanto continuava a sonhar à noite, um quarto animal apareceu, saindo de dentro do mar, muito forte, terrível e assustador. Esse animal tinha dentes de ferro. Antes de comer alguma coisa, rasgava em pedaços. O que ele não comia, pisava, esmagava com os pés. Ele era muito mais feroz. Ele era muito mais feroz que os outros 3 animais e tinha 10 chifres. Veja a crescente dentre esses animais. Veja que os momentos que eles surgem vão se intensificando. Veja que a história da humanidade, a tempestade no mar, ela vai piorando a cada surgir dos animais. Ela vai se tornando mais difícil, mais violenta, mais cheia de terror. E vai quebrando cada vez mais o relacionamento com os seres humanos. Da passividade
à matança, ao domínio e à monstruosidade mais horripilante que houver, que vai acontecer no tempo do fim. A maior violência, a maior crueldade que nós vemos nas características do quarto animal.